Uma jiboia de mais de 5 metros surgiu inesperadamente no terreno de um zelador no sertão do Ceará. O que começou como um encontro aterrorizante se tornou uma das narrativas mais tocantes que você conhecerá hoje. Mas nem ele nem ninguém poderia imaginar o segredo que aquela serpente guardava em seu ventre. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora mesmo. Aqui compartilhamos relatos que transformam corações. E se já está conosco, deixe seu like porque isso nos ajuda a levar mais histórias como essa adiante. O sol do sertão cearense estava no seu auge, quando Antônio dos Santos, de 67 anos, saiu para verificar a cerca nos fundos de sua pequena propriedade. Era uma manhã como tantas outras naquela terra seca, onde o verde só aparecia nas folhas teimosas dos juazeiros e nas margens do açude que nunca secava completamente. Seu Antônio, como era conhecido pelos vizinhos, vivia sozinho há quase uma década. A esposa tinha partido para junto de Deus e os filhos seguiram a vida nas capitais, deixando o velho cuidando daqueles 15 hectares que eram tudo o que restara de uma família que um dia foi numerosa. Não que ele reclamasse. O silêncio do sertão era companhia suficiente para quem aprendeu a conversar com o vento e a ler os sinais da natureza. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Os passarinhos, que costumavam fazer algazarra nos galhos da aroeira, estavam calados demais. Até mesmo as galinhas, sempre barulhentas, se mantinham quietas no terreiro. Seu Antônio parou e aguçou os ouvidos, sentindo aquele arrepio que sobe pela espinha quando a natureza avisa que algo não está no lugar. Foi então que a viu. Enrolada embaixo da sombra generosa da mangueira centenária, uma jiboia de proporções que ele jamais havia testemunhado. Devia ter mais de 5 metros de comprimento, com uma grossura que rivalizava com os troncos das árvores mais antigas da propriedade. A pele brilhava em tons de marrom e dourado, com desenhos que pareciam ter sido pintados pela mão de Deus. O coração de seu Antônio disparou. Em mais de 60 décadas vivendo naquela terra, ele havia encontrado cobras, claro, fazia parte da vida no sertão, mas nunca uma assim, tão majestosa e imponente. A primeira reação foi dar meia volta e buscar a espingarda que guardava na despensa. Afinal, uma jiboia daquele tamanho podia engolir um bezerro sem dificuldade. Mas algo o fez parar. A serpente não estava em posição de ataque. Pelo contrário, ela parecia cansada, exausta. Havia algo em seus movimentos lentos, quase preguiçosos, que não combinava com a agressividade que seu Antônio esperaria de uma predadora daquele porte. Ela ergueu a cabeça quando o percebeu, mas foi um gesto suave, quase respeitoso, como se estivesse pedindo licença para permanecer ali. Foi então que ele notou. Havia ferimentos em seu corpo. Marcas que pareciam ter sido feitas por facões ou ferramentas pontiagudas. Alguém havia tentado machucá-la e ela havia conseguido escapar. Mas a que custo? Seu Antônio sentiu algo estranho crescer no peito. Era medo, sim, mas misturado com uma compaixão que ele não conseguia explicar. Aquela criatura, por mais imponente que fosse, estava vulnerável, estava ferida, e pelo jeito como se encolhia na sombra, estava procurando refúgio. «Minha Nossa Senhora», murmurou ele, tirando o chapéu da cabeça num gesto automático de respeito. «O que é que aconteceu com você, bicho?» A jiboia o encarou com olhos que pareciam guardar a sabedoria de séculos. E foi nesse momento que seu Antônio se lembrou das histórias que sua avó contava quando ele ainda era menino. Histórias sobre a mãe d'água do açude, uma serpente gigantesca que protegia as nascentes e os peixes e que só aparecia para quem tinha o coração puro e respeitava a natureza. «Será que é você, dona Mãe d'Água?» sussurrou, sentindo-se meio tolo por falar com uma cobra, mas incapaz de conter as palavras. «Será que é você que veio me visitar?» A resposta veio em forma de silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado de significado. A jiboia abaixou a cabeça e se acomodou melhor na sombra,
como se tivesse encontrado exatamente o que procurava: um lugar seguro e uma alma compreensiva. Seu Antônio ficou ali parado por longos minutos, observando aquela cena surreal. Uma parte dele gritava para correr, para buscar ajuda, para fazer qualquer coisa além de ficar ali encarando uma das criaturas mais perigosas do sertão. Mas outra, mais profunda e antiga, sussurrava que aquele encontro não era coincidência. O vento balançou as folhas da mangueira, criando um jogo de luz e sombras sobre a pele da serpente. E seu Antônio jurou que, por um instante, viu algo que o fez tremer dos pés à cabeça. A jiboia não estava apenas ferida. Havia algo mais, algo em seu ventre, um volume que não era natural, que pulsava suavemente como uma vida nova esperando para nascer. Jesus Cristo, murmurou ele, fazendo o sinal da cruz. Você não veio aqui só para se esconder. Você veio aqui para ter seus filhotes. E naquele momento, sob o sol escaldante do sertão cearense, um homem simples e uma criatura ancestral se encontraram num pacto silencioso que mudaria ambas as vidas para sempre. A noite não trouxe sono para Antônio dos Santos. Deitado na rede da varanda, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem da jiboia enrolada sob a mangueira. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles ferimentos na pele dourada e o volume suspeito em seu ventre. E por mais que a razão gritasse que ele deveria ter chamado o pessoal do município ou os bombeiros, o coração sussurrava algo diferente. Ao amanhecer, antes mesmo do galo cantar, seu Antônio já estava de pé. Preparou o café forte de sempre, pegou um pedaço de rapadura para dar energia e caminhou devagar até os fundos do terreno. O coração batia acelerado, misturando expectativa e medo. E se a cobra tivesse ido embora durante a noite? E se ela estivesse morta? E se... Ela estava lá, exatamente no mesmo lugar, como se tivesse passado a noite inteira esperando por ele. Ao vê-lo aproximar, a jiboia ergueu a cabeça numa saudação silenciosa, e seu Antônio sentiu um arrepio de reconhecimento. Era como se elas já se conhecessem há anos. "Bom dia, dona Mãe d'Água", murmurou ele, tirando o chapéu. "Como passou a noite?" A resposta veio em forma de um olhar sereno, quase agradecido. E foi então que seu Antônio tomou a decisão que mudaria tudo. Ao invés de correr ou buscar ajuda, ele faria o oposto, cuidaria dela. A primeira coisa que notou foi a sede. O jeito como a língua bífida se movia, testando o ar, indicava que ela precisava de água, muita água. Seu Antônio correu até a casa e voltou com a bacia de alumínio cheia de água fresca do poço. Colocou a alguns metros da serpente e recuou, esperando. Por longos minutos, nada aconteceu. A jiboia apenas observava imóvel, como se estivesse avaliando se podia confiar naquele gesto. Mas, então, lentamente, desenrolou parte do corpo e se aproximou da bacia. Seu Antônio prendeu a respiração quando ela baixou a cabeça e começou a beber, sorvendo água em goles longos e agradecidos. "É isso mesmo", sussurrou ele, sorrindo pela primeira vez em semanas. "Bebe à vontade, que água aqui não falta." Quando Zé da bodega passou pela manhã para entregar o gás, encontrou seu Antônio sentado debaixo do juazeiro, observando algo nos fundos do terreno. "Oi, compadre, o que é que você está olhando aí com tanta atenção?" Seu Antônio hesitou. Como explicar sem parecer maluco? Tem uma cobra ali, Zé. Uma cobra grande." "Cobra?" Zé deixou o botijão no chão e se aproximou, curioso. Mas quando viu a jiboia, o rosto empalideceu. "Meu Deus do céu, Antônio! Essa jiboia é enorme. Você precisa matar essa coisa antes que ela mate você." "Não", respondeu seu Antônio, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. "Ela não veio aqui para fazer mal. Ela está ferida, precisando de cuidado." "Ferida nada, homem. Essa cobra pode engolir você inteiro. Vou chamar o pessoal da prefeitura." "Não vai chamar ninguém", interrompeu seu Antônio, se levantando. "Ela ficou aqui porque confia em mim. E eu não vou trair essa confiança." Zé da bodega balançou a cabeça, incrédulo. "Você tá ficando maluco da cabeça, velho. Cobra não confia em ninguém." Mas seu Antônio já não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos na jiboia, que havia levantado a cabeça na direção dos dois homens.
E no jeito como ela se posicionou, protegendo o ventre inchado, ele teve a confirmação definitiva. Ela estava prenha e estava protegendo seus filhotes da única forma que sabia. Depois que Zé foi embora, resmungando sobre a teimosia do vizinho, seu Antônio se aproximou novamente da serpente. Dessa vez, trazia não apenas água, mas também um peixe fresco que havia pescado na madrugada no açude. "Olha aqui", disse ele, colocando o peixe próximo à bacia de água. "Sei que você deve estar com fome, e se você está esperando o filhote, precisa se alimentar bem." A jiboia observou o peixe por um tempo que pareceu eterno. Então, com movimentos lentos e calculados, se aproximou e abocanhou a oferenda. Seu Antônio sentiu uma alegria inexplicável ao ver que ela havia aceitado seu cuidado. Os dias seguintes se transformaram numa rotina estranha e bela. Todas as manhãs, seu Antônio levava água fresca e comida para sua hóspede inusitada. Começou com peixes, mas logo descobriu que ela também aceitava pequenos roedores que ele conseguia capturar. E sempre que podia, ele conversava com ela, contando sobre a vida no sertão, sobre a saudade da esposa, sobre os medos e as alegrias de uma existência simples. O mais impressionante era como a jiboia respondia, não com palavras, claro, mas com gestos sutis. Um movimento de cabeça quando ele se aproximava, um olhar mais demorado quando ele falava sobre momentos tristes, uma posição mais relaxada do corpo quando ele cantarolava as velhas canções sertanejas. "Você me entende, não é?" perguntou ele numa tarde particularmente quente, enquanto borrifava água nas plantas próximas para criar um pouco de umidade. "Sei que você deve estar com fome, e se você está esperando filhote, precisa se alimentar bem." E como se fosse uma resposta, a jiboia se desenrolou um pouco mais, mostrando claramente o volume em seu ventre. Não havia mais dúvidas. Ela carregava a vida e havia escolhido aquele lugar, aquele homem, para dar à luz a seus filhotes. À noite, seu Antônio começou a rezar. Não apenas as orações que aprendera na infância, mas preces improvisadas, pedindo proteção para aquela criatura que havia depositado nele uma confiança inexplicável. E enquanto orava, sentia que não estava sozinho. Havia algo maior ali, algo que conectava um homem solitário a uma das criaturas mais temidas do sertão. "Mãe d'água", murmurava ele antes de dormir, "proteja essa sua filha e me dê sabedoria para cuidar bem dela e dos filhotes que estão por vir." E no silêncio da noite sertaneja, parecia que as estrelas brilhavam um pouco mais forte, abençoando aquela amizade impossível que estava florescendo no coração do Ceará. A chuva martelava o telhado de zinco da pequena casa de seu Antônio com a fúria de 1000 tambores. Relâmpagos rasgavam o céu noturno, iluminando por instantes a mata fechada que cercava sua propriedade. Era nessa noite de tempestade que ela havia escolhido para dar à luz. Sete pequenos milagres, contou seu Antônio, os olhos marejados de emoção. A mãe jiboia o observava, e ele jurava poder perceber gratidão naquele olhar ancestral. Ela sabia que não estava sozinha naquele momento crucial. Foi quando o último filhote ainda se debatia para sair que seu Antônio ouviu o ronco do motor. Faróis cortaram a chuva, iluminando o pátio de sua casa. 3 homens desceram de uma caminhonete e, mesmo na escuridão, ele reconheceu a silhueta inconfundível de Joaquim Beira-Rio. "Antônio, sabemos que você está aí!" gritou a voz áspera por sobre o barulho da chuva. "Temos negócios para discutir." Seu Antônio sentiu o coração acelerar. Joaquim era conhecido na região como atravessador de animais silvestres. Um homem sem escrúpulos que lucrava com o sofrimento da fauna nativa. Jamais imaginara que descobririam sobre sua jiboia. "Não é uma boa hora, Joaquim", respondeu da janela, tentando manter a voz firme. "Volte outro dia." Não, velhote. É hoje mesmo. Temos compradores esperando e me disseram que você tem uma jiboia linda aqui, com filhotes fresquinhos, não é mesmo?" O sangue de seu Antônio gelou. Como haviam descoberto? E justo agora, no momento mais vulnerável dos pequenos seres que acabaram de vir ao mundo?
Com a mente trabalhando rapidamente, seu Antônio pegou o seu celular antigo e discretamente começou a gravar. Sabia que homens como Joaquim eram covardes quando expostos, e uma gravação poderia ser sua salvação. Abriu a porta entreaberta, mantendo o telefone escondido, mais posicionado para captar áudio e imagem. Joaquim, você sabe que eu nunca me envolvi com esse tipo de coisa. Não tenho nada aqui que possa interessar vocês. Ah, seu mentiroso! Riu, exibindo dentes escuros. Minha fonte é confiável. Disse que tem uma jiboia de 2 metros aqui. E que ela estava prenha e agora deve ter uns filhotinhos valendo ouro no mercado internacional. Escuta aqui, Joaquim Oliveira da Silva, conhecido como Beira Rio, disse seu Antônio, levantando ligeiramente a voz para o celular captar bem o nome completo. Você está invadindo minha propriedade e me ameaçando. Isso é crime. Crime é o que você quiser, velhote. Tô pouco ligando. Ou você entrega os bichos de boa vontade, ou nós entramos aí e pegamos de qualquer jeito. Enquanto falava, seu Antônio já havia conseguido enviar uma mensagem rápida para seu sobrinho na cidade, junto com a localização e um áudio explicando a situação. O rapaz trabalhava com tecnologia e saberia como alertar as autoridades rapidamente. A tensão escalou quando um dos comparsas de Joaquim começou a forçar a porta dos fundos, exatamente onde estava o galpão com a jiboia e seus filhotes recém-nascidos. Seu Antônio sabia que precisava ganhar tempo. Tá certo, gritou fingindo cedência. Mas os filhotes são muito pequenos ainda. Se vocês os moverem agora, todos vão morrer. Aí não vale nada para ninguém. Joaquim hesitou. A ganância falou mais alto que a pressa. Quanto tempo precisa? Pelo menos mais 2 horas para eles se estabilizarem. Senão, você vai estar levando cadáveres para seus compradores. Foi quando as sirenes começaram a ecoar na distância. Ainda distantes, mas inconfundíveis. O sobrinho de seu Antônio havia conseguido alertar a polícia militar ambiental. Merda! É polícia! Um dos homens gritou. Isso é armação sua, desgraçado! Joaquim avançou ameaçadoramente em direção a seu Antônio, mas o som das sirenes estava cada vez mais próximo. Vamos embora! Agora! Gritou outro comparsa. Em questão de segundos, os 3 homens correram para a caminhonete e desapareceram na noite chuvosa, deixando apenas as marcas de pneus na lama como evidência de sua presença ameaçadora. Quando a polícia chegou e os procedimentos foram concluídos, seu Antônio finalmente pôde retornar ao galpão. A tempestade havia cessado e uma lua prateada se esgueirava entre as nuvens que se dispersavam. A jiboia estava enrolada protetivamente ao redor de seus 7 filhotes, todos saudáveis e ativos. Quando seu Antônio se aproximou, ela ergueu levemente a cabeça e o observou. Por um longo momento, homem e serpente se olharam em silêncio. Nós conseguimos, amiga. Seus bebês estão seguros. A jiboia lentamente relaxou sua postura defensiva. Era como se compreendesse que aquele homem havia arriscado sua própria segurança para proteger sua ninhada. Pela primeira vez desde que chegara à propriedade, ela se permitiu verdadeiramente relaxar na presença humana. Seu Antônio estendeu a mão devagar e, para sua surpresa, a jiboia não recuou. Tocou gentilmente sua cabeça escamosa, sentindo a textura seca e morna da pele que acabara de dar vida a 7 pequenos milagres. Vocês sempre terão um lar aqui, prometeu, e eu vou garantir que cresçam livres e seguros. Naquela noite, sob a lua que testemunhara o nascimento e a proteção, formou-se uma aliança silenciosa entre o homem que escolheu proteger e a mãe que confiou sua prole ao coração de quem compreendeu que toda a vida sagrada. O vídeo que seu Antônio havia gravado dos traficantes viralizou de uma forma que ele jamais imaginou possível. Em menos de 48 horas, sua história estava sendo contada em programas de televisão, sites de notícias e redes sociais de todo o país. Homem do Ceará protege jiboia e filhote de traficantes, diziam as manchetes. Amizade impossível entre um sertanejo e uma cobra gigante. No terceiro dia após a tentativa de roubo, sua propriedade foi invadida novamente. Mas desta vez por pessoas muito diferentes. Carros oficiais do ICMBio chegaram pela manhã, seguidos por uma van com pesquisadores da Universidade Federal do Ceará e, para surpresa de seu Antônio, uma equipe de televisão. Senhor Antônio dos Santos?
Perguntou uma bióloga jovem descendo do carro oficial. Sou a doutora Marina Cavalcante, do ICMBio. Viemos verificar a situação da jiboia e seus filhotes. Seu Antônio, que havia passado a noite toda sem dormir, preocupado com o que poderia acontecer, recebeu os visitantes com cautela. Vocês vieram para levá-la embora? Viemos para garantir a segurança dela e dos filhotes, explicou a pesquisadora, e também para entender melhor o que aconteceu aqui. Pelo que sabemos, é extremamente raro uma jiboia escolher um local habitado para dar à luz, ainda mais criar esse tipo de vínculo com o ser humano. Enquanto a equipe se organizava, seu Antônio levou a doutora até os fundos da propriedade. A jiboia estava alerta, claramente incomodada com a presença de tantas pessoas estranhas. Os filhotes, agora com alguns dias de vida, se escondiam sob o corpo da mãe. Meu Deus! Sussurrou a doutora Marina, observando a cena através de binóculos. Ela é realmente impressionante, e veja como os filhotes confiam nela completamente. Ela é uma mãe dedicada, disse seu Antônio com orgulho na voz. Nunca vi tanto carinho e cuidado numa criatura só. Em 20 anos de carreira, disse o Dr. Paulo Mendes, herpetólogo da universidade, nunca vi nada parecido. É como se ela realmente tenha escolhido esse homem como protetor. Mas foi na tarde daquele dia que aconteceu algo que ninguém esperava. Enquanto as equipes faziam uma pausa para o almoço, seu Antônio notou que a jiboia estava se comportando de forma estranha. Ela se movia com inquietação, erguendo a cabeça repetidamente, como se estivesse procurando por algo. Ela quer ir embora, murmurou ele, sentindo uma pontada de tristeza no peito. Os filhotes já estão grandes o suficiente. Ela quer levá-los para casa. A doutora Marina se aproximou. É natural. Na natureza, as jiboias não ficam muito tempo no mesmo local após o nascimento dos filhotes. Ela deve estar sentindo que é hora de partir. Durante o resto da tarde, eles observaram a jiboia se preparar para a partida. Ela começou a guiar os filhotes para longe da sombra da mangueira, na direção do açude. Era um processo lento, cuidadoso, com a mãe verificando constantemente se todos os pequenos a seguiam. Mas então, quando já estava quase na margem da água, ela fez algo extraordinário. A jiboia parou, virou-se e deslizou de volta na direção de seu Antônio. Os pesquisadores seguraram a respiração, as câmeras focalizaram na cena e o próprio homem sentiu as pernas tremerem. Ela veio até cerca de 2 metros dele e parou, erguendo a cabeça majestosa numa última saudação silenciosa. Obrigado, dona Mãe d'Água, sussurrou seu Antônio, lágrimas rolando por seu rosto enrugado. Obrigado por ter confiado em mim. Por um momento que pareceu eterno, homem e serpente se encararam. E então, como se tivesse dito tudo o que precisava dizer, a jiboia se virou e guiou seus filhotes para dentro do açude. Um por um, eles desapareceram na água escura, até que só restaram pequenas ondulações na superfície. Filmaram tudo? Perguntou a doutora Marina para a equipe de TV com a voz embargada de emoção. Cada segundo, respondeu o cinegrafista, igualmente comovido. Nas semanas seguintes, a vida de seu Antônio mudou completamente. Sua propriedade foi transformada em uma área de preservação particular, com apoio do governo estadual. Pesquisadores começaram a visitá-la regularmente para estudar o ecossistema local. Turistas interessados em ecoturismo apareciam aos fins de semana, sempre respeitosos e curiosos sobre a história da jiboia. Mais importante ainda, sua casa nunca mais ficou vazia. Estudantes de biologia vinham fazer estágios, voluntários ajudavam na manutenção da propriedade e crianças das escolas próximas visitavam para aprender sobre preservação ambiental. Quem diria, disse ele numa entrevista para um programa de televisão nacional, que uma cobra ia mudar minha vida dessa forma. Eu que vivia sozinho, agora tenho mais companhia do que posso dar conta. Mas as mudanças mais profundas eram as que ninguém via. Seu Antônio havia descoberto um propósito novo na vida. Aos 67 anos, quando muitos homens da sua idade já se conformavam com a solidão e a rotina, ele se tornara um guardião da natureza,
um contador de histórias, um exemplo vivo de que a compaixão pode florescer nos lugares mais improváveis. Todas as manhãs ele caminhava até a mangueira onde tudo começou. Às vezes levava visitantes, às vezes ia sozinho. Sempre parava ali por alguns minutos, olhando na direção do açude, como se esperasse ver a silhueta familiar deslizando pela água. E às vezes via. Ela volta, contou ele para a doutora Marina numa de suas visitas mensais. Não sempre, mas de vez em quando eu a vejo na margem do açude, como se viesse verificar se está tudo bem por aqui. É possível, concordou a pesquisadora. Jiboias têm memória territorial excelente. E considerando o vínculo que vocês criaram... 3 meses após a partida da jiboia, seu Antônio estava regando as plantas no final da tarde, quando ouviu um barulho conhecido na vegetação próximo ao açude. Seu coração disparou. Largou a mangueira e caminhou devagar na direção do som. Ali estava ela. Não sozinha. 3 dos filhotes a acompanhavam, agora já bem maiores, quase adolescentes no mundo das serpentes. Ela ouviu-se aproximar e, como nos velhos tempos, ergueu a cabeça numa saudação respeitosa. "Vocês estão bem?" murmurou ele emocionado. Que bom. Eu sabia que você era uma boa mãe." Ficaram ali por quase 1 hora, homem e serpentes, compartilhando um momento de paz absoluta. Quando finalmente partiram, desaparecendo na vegetação ao redor do açude, seu Antônio soube que aquela não seria a última vez. Ao longo dos anos seguintes, a propriedade de seu Antônio se tornou referência nacional em preservação ambiental. Recebeu prêmios, foi tema de documentários, inspirou políticas públicas. Mas, para ele, nada disso importava tanto quanto as visitas ocasionais de sua velha amiga. "As pessoas perguntam se eu não tenho medo dela", disse ele numa palestra que deu numa escola de Fortaleza. "Medo? Como posso ter medo de quem me escolheu para ser guardião de seus filhos? Como posso temer quem me ensinou que até as criaturas mais temidas do mundo carregam amor no coração?" E quando as crianças perguntavam se a história era mesmo verdadeira, se uma cobra gigante podia mesmo confiar num ser humano, seu Antônio sorria e apontava para o açude que brilhava no final da tarde. "Verdade é que nem todo mundo que rasteja quer fazer mal", dizia ele. "Verdade é que o amor aparece nas formas mais estranhas, nos lugares mais inesperados. E verdade é que, quando você abre o coração, a natureza abre o dela também." Na última vez que foi visto, já com mais de 70 anos, seu Antônio ainda mantinha sua rotina diária de caminhar até a mangueira. E os visitantes mais atentos juram que, de vez em quando, conseguiam ver uma sombra longa e familiar deslizando pelas águas tranquilas do açude, como se a mãe d'água estivesse para sempre de volta ao lar que havia escolhido para dar vida ao mundo. Um lar guardado por um homem simples, que aprendeu que a coragem às vezes se disfarça de compaixão, e que os milagres mais bonitos nascem quando menos esperamos, no silêncio de um quintal perdido no meio do sertão cearense, onde um coração solitário encontrou sua família mais improvável. Nem todo ser que se arrasta pela terra quer causar mal. Muitas vezes, o instinto é apenas amor mascarado de silêncio. E você, consegue ver que até a mais temida das criaturas pode carregar um coração repleto de ternura? Deixe nos comentários, você faria o mesmo que seu Antônio? Se ainda não é inscrito, faça isso agora. Aqui os relatos são verdadeiros, tocantes e inesquecíveis. Curta este vídeo e compartilhe com quem precisa acreditar que o mundo ainda reserva milagres escondidos no chão seco do sertão.